Um livro obrigatório para quem quer melhorar a sua negociação e melhorar a sua vida como um todo. Vem comigo. Fala, leões, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu trago um livro aqui para vocês, uma análise não tão aprofundada, caso você queira uma análise aprofundada, mostrando mais coisas. Diz aí no comentário, pois eu quero realmente me aprofundar mais nesse livro. Eu estou na segunda leitura dele. Eu vou conseguir fazer um vídeo mais para frente, caso haja interesse aí de vocês, dele muito mais aprofundado, tá? E o livro é Como Chegar ao Sim. Como chegar ao sim? Como negociar acordos sem fazer concessões? Esse livro já faz um tempo que eu comprei ele e, sinceramente, eu demorei bastante para ler esse livro. Como eu falo aqui para vocês várias e várias vezes, e não importa tanta velocidade, mas sim a eficácia de você colocar aquilo em ação. Isso aqui inclui nesse livro aqui muito bem. Porque é um livro que é sobre negociações e na vida a gente está negociando o tempo todo. Até você que não é vendedor, qualquer tipo de pessoa está negociando o tempo todo. A gente negocia com a nossa esposa, negocia com nossos pais, negocia com nossos filhos. Tudo é uma negociação. A gente negocia com nós mesmos o tempo todo. Ah, eu mereço fazer aquilo, eu mereço comprar aquilo, ou deixo para outra hora. Esse livro aqui, para mim, não é um livro. Eu vejo muita gente indicando ele para quem é vendedor, para quem trabalha com vendas e etc. Mas é um livro, para mim, obrigatório todas as pessoas lerem, é um livro obrigatório, pois negociação está incluso na sua vida o tempo todo, o tempo todo. Você tem que negociar com a sua esposa quando vocês vão sair, se vai ter viagem ou não, se vai ter orçamento ou não. Tem que negociar com seus pais se eles vão deixar você sair, quanto de contas você vai pagar em casa, ajudar em casa, o que for. Tem que negociar com seu filho também se ele vai comer aquela comida, se vai ter um benefício ele comer aquela comida que ele não gosta. E tudo inclui uma negociação. E esse livro aqui, ele ajuda muito e muito a você identificar muitas vezes quem está usando esses gatilhos, mas também ele tem algumas frases aqui que eu levei para minha vida, tá? E já usei até bastante. Que é a questão, eu vou até marcar ela aqui, talvez deixar aqui, eu vou falar com o editor aí. Mas a questão de falar que o bolo, ele não é fixo. O bolo não tem apenas 12 pedaços. O bolo não tem apenas 6 pedaços. O bolo, ele é expansível ou diminuído. O que eu quero dizer com isso? Vou deixar mais claro aqui. Eu estava conversando com um colega meu que ele está abrindo uma startup e tal. Ele faz aplicativo, ele já tem 2 sócios fazendo esse aplicativo e ele está pensando em lançar. E aí eu falei com ele, cara, por que você não coloca um sócio para te ajudar no lançamento? Alguém que é bom em vendas, alguém que vai entrar com cash, já que eles eram os desenvolvedores, né? Que já tá praticamente pronto o aplicativo dele. E aí ele falou para mim, ah, cara, já tem muito sócio, a gente vai dividir, não sei o quê. Aí eu falei desse livro, falei, cara, eu vou te indicar um livro aí só para você mudar esse mindset, pois o bolo não é fixo, tá? E aí ele não entendeu ainda, mas quando eu expliquei para ele a questão que a empresa dele hoje pode valer 1 milhão e ele tem 3 sócios, então cada um tá com 333 mil, vamos se dizer assim. Mas a empresa dele entrando mais um sócio, ele não vai dividir 1 milhão. Ele pode dividir muito mais que 1 milhão. O bolo que eu quero dizer, aqui, a empresa nesse contexto de conversa, a empresa virou o bolo, né? Ela pode ser aumentada exponencialmente, mas também pode diminuir se ele escolher o sócio errado. Mas a questão é, o bolo nunca vai ser fixo numa negociação. Dá para você mudar e muito essa dimensão. Quando eu expliquei isso para ele, ele falou: caramba, realmente, eu tô pensando pequeno. E aí ele teve já aberturas. O que é legal nesse livro, eu percebi, ele vai te ajudar a abrir portas, abrir possibilidades muito maior do que aquela. De, por exemplo, nesse meu amigo achar que o bolo é fixo. Vou dar outro exemplo que o livro me ajudou bastante, que é a questão que eu estava jogando banco imobiliário com meus irmãos. Triste ou não, o banco imobiliário para mim é um treinamento ali de empreendedor nato para a vida. Então, se você joga banco imobiliário, continue, com certeza vai te ajudar. A questão é, eu estava jogando banco imobiliário e estava jogando eu e meus 3 irmãos. E o meu irmão mais velho, ele tava com a Jardins e eu tava com a Paulista. Então, são duas casas mais fortes do jogo. Porém, ele não queria vender pra mim aquela casa. Porque, e no contexto ali que tava acontecendo, ele era o pior que tava no jogo. Eu era o segundo pior e os outros 2 irmãos estavam super bem. A gente tava muito mal no jogo, a gente ia acabar perdendo se ele não abrisse mão de vender ou de conseguir comprar a minha até. Eu ofereci a minha, só que ele tava pior que eu, ele não tinha nem dinheiro pra comprar. E nesse contexto, eu lembrei do livro. Peraí, ele não quer comprar a minha, mas também não quer, ele não
ele não quer vender a dele, também não pode comprar a minha, o que que eu posso fazer além disso? Entende? Abriu possibilidades. Aí eu falei pra ele de eu deixar com ele a minha e ele não me cobrar, só pra realmente fazer o jogo virar um pouco e tentar tirar o poder dos outros dois. Mas a gente abriu um contexto muito melhor, que foi, cara, vamos fazer uma sociedade. Eu nunca pensei nisso no banco imobiliário. Eu fiz uma sociedade com meu irmão naquelas duas casas. Nem eu nem ele cobrava um do outro, mas a gente cobraria nossos irmãos, mas só naquelas casas, tá? A sociedade, pra não ser injusto, só naquelas duas mesmo. Tanto é que a gente tava muito mal, acho que nós tinha 3 casas cada um e os outros tinham 7, 8 cada um. Juntando eu e ele, não dava um deles. E aí, ele aceitou. A gente fez uma sociedade meio a meio. E quando caísse um dos nossos irmãos lá, a gente dividiria esse resultado. Por incrível que pareça, o jogo era para demorar, sei lá, 2 horas. A gente já ia perder, eu e ele, bem rápido. O jogo demorou 5, 6 horas. E eu ganhei. E ele chegou até o final. Foi até um problema que ele. Ainda bem que ele faliu antes, que nós não saberia como se desfazer a sociedade, né? Depois, se ficasse só eu e ele. Mas foi bem interessante essa questão, que abriu possibilidades, sabe, de negociação. O livro ele dá esse exemplo muito bem num contexto de tinha uma discussão na biblioteca e uma das pessoas, eles estavam discutindo, era dois homens e chegou uma menina para entender o que estava acontecendo. Um dos homens falou que queria deixar a janela aberta e o outro falou que queria deixar a janela fechada. E a menina entendendo o caso, ela perguntou: "Tá, mas por que você quer deixar a janela aberta?" Esse porquê é muito forte, galera. Pega essa conversa. Aí ele falou: "Ah, eu quero que entre um ar, não quero deixar aqui, quero deixar o ambiente fechado, tal." E o outro falou: "E por que você quer deixar fechado?" "Ah, eu não quero que entre vento, pra ficar batendo vento aqui na gente." Aí ela falou: "Ah, então eu vou resolver assim." Ela deixou a janela fechada, foi no outro quarto, no outro ambiente ali da biblioteca e abriu outra janela. Desse jeito ela conseguiu entrar um ar no ambiente e também não entrou vento. Então pensa comigo, essa questão de que o bolo não é fixo e às vezes a solução do problema não é somente aquela. A solução do problema não era só abrir ou fechar a janela. Cada um tinha uma objeção e uma solução, entende? E ela conseguiu ajudar os dois. Ela abrindo a janela do outro ambiente, conseguiu entrar um ar, deixando um ambiente mais, caramba, fugiu a palavra agora. Mas enfim, deixou o ambiente menos fechado, né? Aquele ambiente fechado e conseguiu evitar o vento que ia incomodar o outro homem. E para você ver que é um reflexo da nossa realidade. Muitas vezes a gente acha que só existe um jeito de resolver aquele problema, só existe uma solução. Mas na verdade existem milhares de soluções. E esse livro, por isso que eu indico, tá? Eu posso me aprofundar mais aí, caso vocês queiram. Eu tô relendo a segunda vez. Na verdade, eu tô até ouvindo o audiobook dele pela segunda vez. Eu li a primeira vez e agora eu tô ouvindo o audiobook. Eu acho que eu vou ler mais uma terceira vez, que eu sinto que tem muita coisa para mim absorver aqui. Mas a questão é, existe essa questão de ter mais de uma possibilidade, mais de um resultado, mais de... Ou no caso, né, muitas vezes na negociação existe o sim ou não, mas existe, na verdade, milhares de sim, milhares de nãos. E dessa forma, muitas vezes a gente consegue chegar no ganha-ganha. É que, infelizmente, o livro até retrata isso, muitas vezes esse ganha-ganha parece impossível. Pois, por exemplo, para um vendedor de ação, ele tem que achar que a ação dele vai cair para um comprador poder comprar. Então, um tem que ter um pensamento diferente do outro. Isso é muito variável, vamos se dizer assim. Pois se o vendedor da ação está precisando do dinheiro agora e o comprador está querendo investir, talvez seja um valor de ganha-ganha. Então, tudo depende do contexto, por isso que o porquê é muito forte, por isso que você entender. E também ele fala muito, por exemplo, esse exemplo da janela aí na biblioteca com a menina, você tem um intermédio, tem uma pessoa ali para te ajudar, para entender o contexto, pois muitas vezes a gente que está dentro da negociação não percebe que tem mais soluções. Então você colocar alguém fora dessa negociação, um intermediário que não vai se beneficiar do problema ou benefício um do outro, enfim, esse intermediário ser neutro, ele com certeza, com certeza não, mas muito provavelmente ele vai ajudar essa negociação.
ele dá vários gatilhos. Ele fala de um exemplo que eu achei sensacional, que existe uma forma de você negociar o último pedaço de bolo, vamos dizer assim, cortar o último pedaço de bolo. Tem duas crianças discutindo quem vai cortar, como vai fazer, quem vai pegar o quê, quem vai pegar o maior. E como eles resolveram? Uma das crianças vai cortar e a outra vai escolher. Olha que incrível, isso é uma solução tão fácil numa negociação. E o que eu achei interessante é que o livro diz, eu não me aprofundei para ver se é isso mesmo, mas a divisão do oceano foi feita dessa forma. A divisão de territórios do oceano. Um dos países vai dimensionar onde é o território e o outro vai escolher. Então é uma forma tão simples de resolver o problema que realmente dá certo. Mas isso é só uma das coisas que tem aqui no livro, só uma de milhares. Caso você queira que eu me aprofundo, que eu faça uma análise aprofundada desse livro aqui, diz aí nos comentários que eu vou fazer, tá? Eu tô me aprofundando, eu tô gostando. Já é a segunda vez que eu tô lendo, mas eu sinto que eu vou, principalmente se vocês pedirem essa análise, eu vou ter que me aprofundar ainda mais. Então, eu acredito que eu consegui passar aí para vocês muito do que tem no livro, por que ele é bom e com certeza eu acho que eu consegui passar a mensagem principal: o bolo não é fixo. Se você curtiu esse conteúdo, curta, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, diz aí o que você tem, se você já leu esse livro, o que você tem de conclusão sobre isso, se você concorda comigo que o bolo não é fixo. Muitas vezes, né? Às vezes pode acontecer. Cada negociação é uma negociação diferente, então realmente tem que entender todo o contexto, tem que chegar no porquê. Mas era isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Caso você queira um vídeo mais analítico sobre o livro, que eu penso aqui, agora mesmo já tá vindo várias ideias. Eu fiz um roteirinho aqui, mas eu acredito que esse vídeo ficaria muito extenso, sairia do padrão aqui no canal para mim analisar profundamente esse livro. Mas caso você queira, tenha interesse, deixa aí nos comentários que eu com certeza vou trazer aqui no canal, beleza? Então eu quis trazer uma análise aqui mostrando mais minha experiência pessoal junto com alguns dados do livro para mostrar aqui para vocês quanto esse livro pode ser benéfico para você. Ah, e caso você tenha interesse, eu tenho um livro na Amazon aí, eu acho que ele está em média R$ 60. E tem também no Audible, que eu estou ouvindo ele pelo Audible. Tem que comprar ele lá, tá? Não tem só na assinatura, então talvez tem que refletir aí se vale a pena. Mas eu comprei e para mim tá valendo muito a pena. Eu paguei, se eu não me engano, R$ 30 lá para ouvir no Audible e tá muito bom o áudio, tá? É 9 horas de áudio, você coloca vezes 2 ali e termina em 4 horas e meia. Se eu não me engano, tem resumos desse livro também no YouTube. Então, o que não falta é opção, né, galera? O que não falta é opção. A questão é não deixe de ler, não deixe de ir atrás, pois esse livro, eu consigo identificar esse livro aqui como uma abertura de portas. Não só para você que esteja talvez procurando emprego, ou você que trabalha com vendas, ou você que é empreendedor, eu consigo ver que esse livro consegue aumentar. Ele não abre só portas, ele vai abrir janelas, vai abrir portões, vai abrir diversos caminhos que a gente nem esperava, nem sonhava antes. Bom, então se você curtiu, comenta, compartilha, curta, se inscreva, porque juntos somos Alcateia e formamos leões. Até mais.